Olá, então, o vídeo de hoje vai ser sobre uma notícia um pouco interessante, mas que tem ali uma relação com o que estamos prestes a viver no Brasil, né? Que é indiciado por corrupção, Benjamin Netanyahu volta ao poder, né? É, eu já falei aqui sobre eu já falei aqui no meu canal sobre a minha visão, né, sobre o Estado de Israel. Eu acho que em muitos aspectos eles são muito progressistas, e eu vejo as pessoas falando que não, que eles são um Estado de direita, não sei o quê, né? E isso aqui eu não sou neoconservador, neocon, né? Que muitos aí são adeptos, é o neoconservadorismo, né? Que diz aquela questão lá da religião judaico-cristã, né? Eu não sou desse ramo aí. Mas isso aqui é para vocês verem como questão de corrupção, como eu falei já da questão de corrupção no Parlamento Europeu, falei, né, enfim, de outras questões de corrupção. Isso é algo natural do Estado, né? Isso por si só é algo natural do Estado, né? Falei também a questão lá da Cristina Kirchner, também ela está sendo acusada, né? Tem um pouco ali de similaridades, né? Você pode dizer, mas ela também está sendo acusada ali de corrupção, então... e ela não, obviamente, ela não vai ser presa porque ela é vice-presidente do Senado, né? Mas olha só que coisa. Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo de Israel, até porque é um Estado moderno, há pouco tempo foi fundado, né? Que governou por 15 anos, entre 1996 até 1999 e 2009 até 2021, não deixou o cargo quando foi acusado formalmente há 3 anos, e seu retorno traz o país de volta à contradição de ter seu principal líder triplamente indiciado, né? Olha só que coisa, hein? É muito engraçado vocês verem aí Nandetes, né? Os nandomouristas, né? Falando que não, que o Estado de Israel é conservador. Não, que o Estado de Israel é conservador. Eu nem digo que isso aqui é um dos maiores problemas, né, que aconteceu em Israel, né? Esse canalha aqui, o Benjamin Netanyahu, foi ele que implementou as medidas de ditadura sanitária lá em Israel, né? Que muitos neocons aqui no Brasil queriam que isso tivesse sido implementado no Brasil também, né? Para você entrar no shopping, você tinha que apresentar lá um QR Code para provar que você está vacinado. Então, tipo, uma loucura total. Muito parecido com o que aconteceu na China, né? Que agora a mídia toda não, né? E agora muitos aí da mídia estão, nossa, olha só, o povo chinês está lutando contra a repressão chinesa, como se aqui no Brasil ou em outro país não tivesse tido também uma repressão por causa das medidas ditatoriais da pandemia, da ditadura sanitária, né? Medidas ditatoriais da quarentena, né? Da pandemia, né? Podemos dizer, né? Após anos de instabilidade, Benjamin Netanyahu voltará ao poder em Israel com uma maioria confortável que lhe permitirá governar sem muitos obstáculos. Mas seu retorno está manchado devido a um julgamento aberto por corrupção. E alguns críticos advertem que ele pode tentar moldar o processo a seu favor. Lógico, né? Vocês duvidam? Parece que teve eleições também recentemente lá em Israel, né? E eu vi umas notícias aí, eu vi rapidamente umas notícias por aí falando que a extrema-direita venceu em Israel, então realmente ele volta porque provavelmente o partido dele venceu, enfim, mas olha só que coisa, né? E esse cara aqui, outra coisa, esse Benjamin Netanyahu, ele que falou que podia dar garantias de que tinha armas nucleares ou químicas no Iraque, né? Na verdade, não tinha nada lá, né? No fim das contas, ficou provado que não tinha nada, que o Israel só tinha interesse ali em controlar a região mesmo, não ter opositores militarmente, né? E usou o pagador de imposto americano para lutar a seu favor. Inclusive, né? Esse é um dos motivos também porque muitos nos Estados Unidos são acusados de serem antissemitas, né? É simplesmente porque eles não querem mandar dinheiro de imposto para o Estado de Israel, é lógico.
Vai financiar um governo que nem faz parte dos Estados Unidos, né? Algo que nem faz parte dos Estados Unidos, né? É tipo o Brasil agora com um financiamento argentino. O que isso tem a ver? O que o Brasil tem a ver com a Argentina economicamente, né? Basicamente isso, né? O meio que o pessoal fala, não, que os Estados Unidos criou o Estado de Israel. Não, o Estado de Israel é o que suga o dinheiro dos Estados Unidos, né? Enfim, mas é isso aqui, né? É o mesmo cara que falou absurdos. Foi o primeiro sujeito que imediatamente, quando o Biden ganhou a eleição, deu parabéns pro Biden, né? O cara que é muito aliado do Trump, muito aliado à direita americana mesmo, né? Super aliado, né? Então, assim, isso aqui, na verdade, só mostra a real faceta do que é o Estado, né? O que é o governo, né? Na sua... né? O cara está sendo triplamente indiciado, mas vai voltar ao poder, porque, tipo... E não vai, óbvio, o cara vai poder moldar o processo a seu favor. Aqui no Brasil, o Lula também vai fazer esse tipo de coisa. Ele vai tentar, qualquer caso que venha de corrupção, ele vai tentar usar do seu poder para moldar o processo a seu favor, se ele tiver, né? E o STF vai estar do lado dele. Então aqui no Brasil não é nem o parlamento, alguma coisa do tipo, é o STF mesmo que vai dar segurança aí pro Lula, né? Olha lá, após mais de 2 anos de investigações policiais, o próximo chefe de governo, que ontem informou ao presidente israelense que conseguiu apoio parlamentar suficiente para formar um novo governo após a vitória de seu partido nas eleições de 1º de novembro, foi acusado de suborno, fraude e quebra de confiança em 3 casos diferentes no final de 2019. Isso marcou a contagem regressiva para seu julgamento, que começou em maio de 2020. Ainda está em andamento e pode durar anos, né? Então realmente teve eleições e o partido dele ganhou, então, enfim, está explicado por que ele voltou ao poder, né? O julgamento foi colocado em segundo plano em 2022 e quase não teve peso na campanha para a campanha para as eleições de 1º de novembro, mas é uma questão que afetará o mandato. Olha só que coisa, né? Você vê, mesmo com essas acusações, o povo continua votando no partido do cara, né? Você vê que, apesar de tudo, né, o povo quer um cara ali, talvez, inclinado mais, teoricamente, a posições ali de direita, né? A gente sabe que é relativo, né? Enfim. Se condenado e sentenciado, Netanyahu teria que renunciar, mas enquanto isso poderá assumir o poder. A lei israelense estabelece que um ministro deve deixar o cargo após um processo, mas isso não se aplica a um chefe de governo. Chefe de governo é que aquilo que eu já comentei em outros vídeos, né? Israel funciona no sistema parlamentarista, né? É uma república parlamentarista. Se fosse uma monarquia, teria um rei. Como é uma república, tem um presidente. Então os dois eles dividem a função. Um é chefe de Estado, outro é chefe de governo. O primeiro-ministro fica com a função de chefia de governo, ele cuida das questões internas, econômicas, etc. O presidente, ali no caso chefe de Estado, ele controla a imagem do país no exterior, ele meio que ele faz discursos no exterior, ele meio que divulga algumas coisas, etc. E eu acho que o chefe de Estado também tem controle maior em relação às Forças Armadas. Então, se tiver uma guerra, é ele que comanda, no caso, né? Alguma coisa. Acho que o primeiro-ministro também controla, né? Apesar de tudo, né? Mas, enfim. Então, assim, o cara está sendo processado, mas não importa. Ele vai ficar lá porque ele é chefe de governo, então ele pode. Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo de Israel, que governou por 15 anos, não deixou o cargo quando foi acusado formalmente há 3 anos. E seu retorno traz o país de volta à contradição de ter seu principal líder triplamente indiciado. Conflito de interesses. Se você está em julgamento por corrupção e é primeiro-ministro, isso o coloca em um conflito de interesses, porque você pode usar a máquina pública para obter uma decisão favorável. Disse um cara aqui que é professor de Direito na Universidade Heizmann, de Israel, a agência espanhola de notícias, essa aqui que eu estou lendo, né? No chamado caso 1000, Netanyahu é acusado de aceitar presentes generosos de bilionários. No caso 2000, é julgada uma tentativa de pacto com o editor
do importante jornal Vala para obter coberturas simpáticas a ele, em troca de limitar a distribuição de uma publicação concorrente. Olha só, cara, limitando a distribuição de uma publicação concorrente. Olha só. Vocês verem que a democracia, gente, ela não tem nada a ver com liberdade. Isso aí, a democracia é uma espécie de governo para dar aval para uma ditadura. É basicamente isso. A gente viu aqui no Brasil o STF calando o Brasil Paralelo, né, a Jovem Pan, né, e a mídia toda aplaudindo. Pô, o Brasil Paralelo nem tinha lançado o documentário, os caras censuraram previamente. Foi a coisa mais absurda, sabe? Coisa mais absurda que já teve. O pessoal falar censura da ditadura militar, isso nem se compara. Né? Tá cheio de prisioneiro político aí, por causa do STF, né? O Alexandre de Moraes tá fazendo diversos prisioneiros políticos, né? Cara, isso aqui realmente é bizarro. E você vê isso aqui, é aquilo que eu falo, eu estudo essas coisas, eu estudo esses assuntos por conta própria, lógico, porque isso aí não tem, não é algo que, né, não é uma matéria, porque, óbvio, quem que ia fazer uma matéria contra o Estado, né, dentro do Estado, numa universidade, ou sei lá o que for, tendo uma matéria que expõe as aberrações do Estado? Ninguém deixaria que isso acontecesse, né? Então, assim, eu observo que isso aqui é coisa comum em todo lugar do mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, isso aqui é no mundo todo. E quem é contra a liberdade de expressão, é isso aqui, ó, é isso aqui que ganha, né? Porque se você for contra a liberdade de expressão, você vai ter isso aqui. Você vai ganhar um Estado que diz, não, eu vou dar mais dinheiro para esse cara e eu vou tirar mais, eu vou dar limitação para esse cara aqui. Cria lei para limitar isso aqui. Entendeu? Aí você pode. Aí é aquilo que acontece. O que ele pode usar isso como argumento? É fake news. Outro jornal fazer fake news a meu respeito. Não é isso que a esquerda faz aqui. Não é isso que o PT e outros partidos de esquerda não fazem aqui no Brasil. O próprio STF faz isso. Então, assim, realmente é difícil você, enfim, se posicionar favoravelmente em uma coisa. Só se você for um esquerdopata mesmo, né? Já no caso 4000, ele é suspeito de favorecer a companhia telefônica Bezeq em troca dessa cobertura jornalística favorável no Vala, já que ambas as empresas eram controladas pelo magnata Shaul Elovitch. Isso envolve a acusação de suborno, que é punível com até 10 anos de prisão. Pelo menos eles têm leis mais rígidas, né, em relação a isso aqui, né? Já dá para dizer que é um pouco melhor, né? Os outros casos de fraude e quebra de confiança podem levar a penas de até 3 anos, muito pouco, embora Netanyahu negue todas as acusações e alegue uma conspiração por parte dos promotores da mídia, dos inspetores policiais e da esquerda. Aí é aquilo, né? É aquilo, né? Todo governo que é acusado desse tipo de coisa fala isso aí, né? Enfim, é aquilo, né? Agora, ele é um cara que é a favor do aborto, né? Israel, o aborto é legalizado. Israel tem a maior parada gay ali da região, uma das maiores paradas gays do mundo. Então, não é muito conservador assim também, né? Críticos de Netanyahu especulam que ele poderia usar a sua posição para anular seu julgamento com manobras legais, como sugerido por alguns de seus associados de extrema-direita. Sempre eles vão usar esse termo, né? Mas analistas políticos acreditam que não é de seu interesse dar tal passo ou causar uma agitação com medidas que seriam vistas como ataques à justiça e à democracia israelense. Esse cara aqui, que dizem que é extremista de direita, ele fechou a economia, ele fez passaporte sanitário obrigatório. Vocês deveriam estar aplaudindo o Netanyahu da mídia, vocês deveriam estar aplaudindo o Netanyahu. Ele fez tudo o que vocês queriam. Isso aqui é nada perto do que ele fez. Ele obrigou as pessoas a se vacinar, obrigou as pessoas a ficarem em casa. Você via pessoas sendo detidas porque não estavam com o passaporte sanitário. Sabe? Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Entendeu? É aquilo que eu falo. Você tem aqui um abismo. Limitar a sua liberdade de fazer o que você quer com o seu corpo. Corrupção. Cara, entre escolher um e outro, eu prefiro corrupção, porque eu quero pelo menos ter uma vida, eu quero rejeitar uma coisa que eu não acho que é melhor pra mim. Agora, se tem um governo que te obriga, mas senão você não tem vida, cara, acabou. Entendeu? E a mídia tá criticando o Netanyahu, vocês deveriam aplaudi-lo.
Ah, não, ele é extremista de direita. Que extremista de direita é esse que é a favor da ditadura sanitária? Que extremista de direita é esse? O cara é uma fraude. Ele fez tudo que vocês queriam, mídia. Vocês não podem reclamar desse cara. Ele fez passaporte sanitário. Ele obrigou pessoas a tomar esse negócio aí. Não vou falar o nome. Tomar, né, essa terapia aí. Olha lá, acho que Netanyahu não quer cancelar o julgamento de forma definitiva, porque o processo levará muito tempo, mas ele pode fazer outras coisas para miná-lo. Ainda de acordo com o professor, o processo está em fase probatória, com o depoimento de testemunhas em uma fase inicial que dá ao chefe do governo espaço para continuar com o status quo vigente. Aí, processos lentos aqui, não. O julgamento também está avançando lentamente, porque é um caso macro, com muitas pessoas envolvidas e uma enorme quantidade de informações para analisar. Há centenas de testemunhas e a defesa pode fazer perguntas durante semanas. Às vezes a mesma pessoa depõe por 2 ou 3 semanas seguidas. Os juízes também estão lidando com os 3 casos em que Netanyahu está sendo julgado ao mesmo tempo. Portanto, levará mais tempo para que eles emitam uma decisão final do que se o fizessem separadamente. Até agora, Netanyahu se sentou poucas vezes no banco dos réus e foi dispensado de assistir às audiências atuais, mas ele deverá estar presente quando a defesa o interrogar. Quando a defesa ou acusação? Acusação, né? Acusação. Ele passará muito tempo no tribunal ou com seus advogados e não poderá dedicar a atenção necessária ao governo. A longo prazo, ele acredita que Netanyahu poderia fazer o papel de conseguir poderia fazer o papel de tentar conseguir que o procurador-geral, a autoridade com poderes para determinar o julgamento, renuncie ou forçar sua demissão. Ele pode substituir o promotor por alguém mais ligado a seus pontos de vista, que atrasaria o julgamento de uma forma ou de outra. A nomeação de um novo promotor próximo a Netanyahu poderia resultar no fim do caso ou na negociação de um acordo com o primeiro-ministro para evitar sua prisão. Um caminho mais fácil é a necessidade de aprovar uma nova legislação. Mas é isso, tá? A notícia de hoje é sobre isso aqui. Você não vai ver aí sites aí dessa direita nandomourista, dessa direita MBLista, que ficaram falando que não, que o Netanyahu é o conservador de verdade. Que o Netanyahu é realmente um conservador, porque ele fez ditadura sanitária, obrigou todo mundo a se vacinar, fechou tudo, impôs medidas absurdas em relação à pandemia, mas não. Aqui ninguém vai falar nada, a corrupção dele, o cara tem vários processos de corrupção contra ele. Ah, não, mas ele é de direita caramba. Quem fez ditadura sanitária não é de direita. Não é de direita. Quem fez ditadura sanitária que vá para aquele lugar. Quem implementou vacina obrigatória que vá para aquele local. Isso não tem nada a ver com direita. Tem nada a ver. Mas é lógico, o Nando Moura, o MBL, todos esses caras aí que ficaram meses e anos falando, não, tem que ter vacina obrigatória, ditadura sanitária, não vão falar nada sobre isso, porque isso aqui é um golpe nesses caras da terceira via brasileira. Porque ele fez tudinho que eles queriam. E olha só o que o cara tá enfiado aí, né? Tá cheio de processo de corrupção. O cara que o cara que dá poder para uma mídia, porque tá falando bem dele, e limita o poder de outra mídia. Essa é a democracia aí ocidental, né? Essa democracia moderna, né? A pessoa fala, não, temos que defender a democracia. Olha só que absurdo. O cara comprou, basicamente, apoio da mídia, né? Ele comprou apoio de uma mídia que era mais favorável a ele e limitou a de outra, né? Isso aí é loucura total. Mas é isso aí, né, gente? É a democracia moderna isso aí, né? Enfim, corrupção é comum em todo lugar do mundo. Não se engane, não achem que isso aqui é uma coisa só que existe só no Brasil, não. Óbvio, pode dizer, o Brasil tem mais corrupção, os caras são mais safados, pode ser. Mas corrupção você tem em todo lugar do mundo e essa é a natureza do Estado. A natureza do Estado é roubar. Enfim, é isso aí. Curta o meu vídeo.
inscrevam-se no meu canal, compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço, gente!